Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Venha falar ao nosso coração. Senhor Jesus. Irmãos, certa feita, eu viajando na África, eu fiquei hospedado na casa de um irmão. Eu achei muito estranho, porque chegou uma outra pessoa com uma idade bem próxima do irmão e falou: pai, é isso assim, assim, assim? Eu achei estranho. E eu perguntei: irmão, ele é seu filho? Parece que tem quase sua idade. Ele riu e falou comigo: na minha tribo, quando o pai morre, o filho primogênito herda o título de pai. Eu sou o primogênito da minha família. E o meu pai faleceu, então agora eu sou pai, não só dos meus filhos, mas também de todos os meus irmãos. Da mesma forma, ele explicou, quando a mãe morre, a filha primogênita herda o título de mãe e ela se torna a mãe não só de seus filhos, mas também de todos os seus irmãos. Eu estou falando isso para a gente compreender, porque nós, no nosso contexto brasileiro, todos os filhos têm o mesmo direito. Se o pai tem 100 alqueires e tem 10 filhos, vai ser 10 alqueires para cada um. Ou seja, não há distinção de quem é primogênito ou quem é o caçula. Quando nós vamos olhar na Bíblia, há uma distinção. O filho primogênito, ele herdava 3 coisas distintas: porção dobrada das terras, a realeza, ou seja, a autoridade, e também o sacerdócio. Quando Jacó, já idoso, vai abençoar os filhos, o seu primogênito, por praticar adultério, perdeu o direito de primogenitura. Os 2 filhos seguintes, que seriam Simeão e Levi, por praticarem um massacre em Siquém, também perderam. Levi, posteriormente, por se juntar toda a tribo de Levi para defender a vontade de Deus lá no deserto, ele reconquistou uma porção. Qual? O sacerdócio. O 4º filho, Judá, herdou a realeza. E o 11º filho, José, herdou a porção dobrada. O que isso significa para nós hoje? O Senhor não quer que a gente apenas nos contentamos em estar na Nova Jerusalém. Ele quer nos dar uma porção dobrada. Ele quer que nós possamos reinar 1000 anos na velha Jerusalém.
ou seja, na conclusão do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E Ele quer também que nós exerçamos a autoridade de reis e quer que nós possamos também exercer a função de sacerdócio. Então, essa é a porção dobrada. A mensagem de hoje é intitulado Jacó logra a bênção do seu pai. Quem era o pai de Jacó? Isaque. Quem era o pai de Isaque? Abraão. Se nós formos abrir o livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, nós vamos ver que Abraão não podia ser abençoado pelos seus pais, porque eles eram idólatras. Por isso Deus o chamou lá da Mesopotâmia, onde ele nasceu, em Ur dos Caldeus, e lá em Jerusalém. O rei e sacerdote, Melquisedeque, o abençoou. Isso está em Gênesis 14. E assim, Abraão pôde abençoar o seu filho Isaque. E Isaque teria que, então, abençoar o seu primogênito. Quem era o primogênito de Isaque? Esaú. Quando nós chegamos na história de Isaque, vemos que ele foi o primeiro a ser circuncidado ao 8º dia. Ele nasceu na promessa. O pai dele havia feito um pacto com Deus. Abraão, pela fé, seguiu as ordenanças do Senhor. Pela fé, saiu de Ur dos Caldeus e tinha uma íntima comunhão com Deus. Eu fico impressionado, irmãos, quando Deus, o Deus eterno, se autodenomina: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é pouca coisa. É assim que nós vemos em Êxodo, capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés e fala: eu, o Senhor, eu, o Eterno, sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então nós temos que atentar à história dessa família. Como começa o Novo Testamento? Vamos abrir. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só,
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, nós temos que atentar tanto para a história de Davi, como para a história de Abraão. Nós vimos que a bênção da primogenitura coube a Jacó. Por quê? Porque Esaú a desprezou. Assim como os filhos de Jacó também a desprezaram. Quando a gente olha para um Rubens, olha para um Simeão, ela foi pulverizada. Quem foi o primeiro cidadão do Antigo Testamento, depois de Jacó, a reconquistar a realeza e o sacerdócio? Não, Judá só tinha Judá só tinha a realeza. Levi só tinha o sacerdócio. Lembra porque o rei Saul, ele foi desqualificado como rei? Porque quando Samuel retardou um pouco para chegar, ele foi lá e sacrificou. E ele perdeu o reinado. Só que alguns anos depois, o rei Davi sacrifica no Monte Moriá e é confirmado o lugar que seria construído o templo. Ué, o que é isso? Deus rejeitou a Saul, mas aceitou o sacrifício de Davi? Por quê? Porque Davi conquistou Salém. Porque Davi, ao conquistar Salém, ele se tornou Melquisalém. Melqui em hebraico é Melach, é rei. Melquisedeque é um título. Davi se tornou um Melquisedeque, um rei de Salém. Por isso, ele, junto com Abraão, está no primeiro versículo do Novo Testamento. Irmãos, eu estou dando esse pano de fundo para a gente entender o que Esaú rejeitou. E o perigo de nós agirmos como ele agiu. Nós vemos, primeiro, Jacó, bem cedo, ele já anelava essa bênção. E ele, usando os meios dele, comprou, sob juramento, esse direito. Mas o tempo passa. Isaac ficou velho.
Nós não sabemos, a Bíblia aqui não fala exatamente a idade de Isaac. Gênesis 35 fala que quando Isaac morreu, ele tinha 180 anos. Se a gente for fazer um paralelo, porque a diferença de idade de Isaac para Jacó e Esaú era 60 anos. Isaac casou com 40, mas ele precisou orar ao Senhor porque Rebeca estava estéril. Mas ele orou e o Senhor atendeu. Então, a diferença de idade entre Jacó e Isaac era de 60 anos. Nós sabemos que Jacó morreu com 147 anos, e quando ele subiu ao Egito, ele tinha 130 anos. E, vendo a questão que José tinha 30 anos quando começou a reinar, e a ida da família, a subida de todos os judeus, de todos os filhos de Jacó para o Egito, foram aproximadamente uns 9 anos depois, porque teve 7 anos de fartura e começaram os 2 anos de seca. Então, nós podemos inferir que Isaac estava com mais ou menos 132 a 136 anos, quando ele achou que ia morrer. Errou feio. Errou quase 50 anos. Por quê? É o perigo de nós envelhecermos, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Jacó, o início da sua vida é um cara torto, enganador. Mas, na medida em que ele vai tendo comunhão com Deus, a gente vê que ele cada vez mais cresce. Quando ele vai abençoar os filhos, ele tem perfeita compreensão de tudo. Até mesmo quando ele vai abençoar os filhos de José, ele troca qual que seria receber a bênção como um primogênito, e era trocado. Mas nós não vemos isso em Isaac. Nós vemos que Isaac não só errou feio, que achando que já ia morrer, mas errou feio ao ser enganado pelo filho e por Rebeca. Agora, não vem ao caso, Deus permitiu essa trapaça de Rebeca e de Jacó, porque Deus vê o coração. Nós não estamos aqui concordando e apoiando. Eles erraram. Mas Deus, Ele vê o coração.
nós precisamos aprender aqui que, infelizmente, Isaac, ele perdeu a noção do que estava no coração de Deus. Será que Rebeca não falou, Deus falou que o menor que seria abençoado? Mas qual era a vontade de Isaac? Ele gostava de um churrasco. E Esaú era um perito caçador. Será que aprendeu com Nimrod? E ele agradava o pai com o churrasco que ele trazia. Mas Rebeca estava atenta ao que Deus havia dito para ela. Que nós também possamos estar atento àquilo que o Senhor fala nas Escrituras. E o Senhor hoje, Ele tem dado uma rica palavra para nós. Ele tem dado ferramentas para nós cumprirmos o propósito de Deus, que é estabelecer o seu reino nessa terra. Ele tem dado não só a comportagem, mas a comportagem dinâmica. Eu fiquei muito alegre hoje, quer dizer, ontem eu recebi um testemunho do Samuel Nunes. Ele ficou totalmente assim desanimado com a comportagem. E quando nós voltamos da conferência de jovem, nós deixamos ele na casa de adolescentes lá em Lorena. E nos primeiros dias ele chegou a falar para o coordenador que estava lá porque eu mandei, não era vontade dele não. E o irmão desafiou ele, dele sair para a comportagem e falar com Deus, para Deus falar ao coração dele. Esse menino virou outro, né? Ele está numa alegria, né? Por quê? Cada ferramenta tem uma utilidade. Irmãos, uma ferramenta, aqui, eu gosto dessa ferramenta, porque ela é prática, né? Agora, na mão de uma criança, pode cortar o dedinho, né? Nós precisamos aprender a usar cada ferramenta que o Senhor tem dado a nós. Casa de adolescentes, a comportagem dinâmica, o posso orar por você. E assim vai, SEAP. Eu fiquei muito alegre hoje, né? Saber que a Aninha vai poder consagrar um tempo no SEAP. Irmãos, isso faz toda a diferença. Eu desafio a todos os nossos jovens a se organizar na sua cabeça antes de entrar na universidade. Eu quero consagrar
um tempo no SEAP. Que seja 6 meses. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Mas isso fica vago quando nós não usamos as ferramentas de maneira adequada. E o Senhor tem nos dado palavra. Nós possamos aprender a buscar essas ferramentas. Eu quero o direito de primogenitura. Eu não quero apenas herdar o novo céu e a nova terra. Eu quero reinar lá em Jerusalém, 1000 anos com o Senhor Jesus. Mas para isso, eu não posso ser um adolescente, uma criança. Eu preciso ter a maioridade. Esse é o princípio do filho mais velho, o filho que ele tem condição de fazer a vontade do Pai. Senhor Jesus, eu queria ler Hebreus 12, 16 e 17. Nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que nós possamos aprender com os erros alheios. Se eu vejo que se eu puser o dedo no fogo, vai queimar, então, eu não preciso ir lá e queimar o meu dedo para saber. O dedo ficou todo queimado. O rapaz gritou de dor. Eu não preciso fazer a mesma. Que eu possa aprender com o erro alheio. Senhor Jesus, vamos ler também Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa é a bênção que Esaú rejeitou. Esse é o direito de primogenitura que nós precisamos almejar. Se nós negligenciarmos
Se nós cremos, se nós já somos cristãos e negligenciarmos, nós não perderemos a salvação eterna, mas perderemos o galardão. Ou seja, a bênção é não apenas receber a vida eterna, mas reinar com Cristo 1000 anos. É recebermos o galardão. Eu quero ter parte nesse reino eterno. Eu quero reinar em Jerusalém por 1000 anos. Ser um co-rei com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos nos envolver com a palavra, porque é a palavra que nos transforma. É a palavra que expõe o nosso viver. É por isso que Jacó, ao final da vida, ele que era um usurpador, um enganador, se tornou um príncipe de Deus, de Jacó a Israel. Que nós também possamos ter o nosso nome mudado, que nós também possamos ser transformados e herdarmos, assim como Jacó herdou o direito de primogenitura, nós também possamos. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos e desfrutar mais dessa palavra.